É muita coisa! Filmazinho, comenta! Red, Crescer é uma Fera, também conhecido como Estranhamente Vermelho, é o melhor filme da DreamWorks e ele foi feito pela Pixar. O filme conta a história da Mei-Lin, ou Mei-Mei, como é carinhosamente chamada, que tem 13 anos e descobre que na família dela todas as mulheres, quando chegam na puberdade, desenvolvem a habilidade de se transformar em pandas vermelhos gigantes. E, infelizmente, quando tem algum descontrole emocional, fica muito excitada, muito zangada, muito irritada, muito nervosa, ela acaba se transformando sem controle. Eu dou uma nota 10 de 10 para esse filme. Eu considero ele obrigatório de assistir, maravilhoso. Um dos clássicos da Pixar, só para variar. Mas eu consigo ver crianças muito pequenas ficando meio que chateadas e aborrecidas na parte da história que pode não ser tão interessante para elas. Bom, essa é a minha crítica, o meu review. Vai lá ver, é maravilhoso, 2 polegares para cima. Eu vou fazer uma análise e eu espero que as pessoas já tenham assistido o desenho. Por isso, pode ser que não faça o menor sentido. Vou fazer comentários esperando que você já tenha visto a cena, que já conheça a história. Então, vai lá assistir, eu recomendo. Agora, voltando à nossa programação normal. Eu digo que é o melhor filme da DreamWorks porque a animação rápida e as piadas visuais são típicas da DreamWorks, não tanto a gente vê esse tipo de coisa nos desenhos da Pixar. E até mesmo teve um caso que o pessoal estranhou o estilo do desenho, que ele lembra bastante os do estúdio Aardman, aquele que fez lá Os Piratas, A Fuga das Galinhas. E é claro, não podemos esquecer seu desenho mais popular, o Shaun ou Choné o Carneiro. O Red possui um ou outro elemento que lembra bastante o estilo tanto de desenho quanto de movimentação da Aardman. Principalmente no movimento da boca, aqueles sorrisos com os dentinhos redondinhos. Mas é uma coisa que a gente já tinha visto anteriormente no Luca, o desenho anterior. Eu não sei por que o pessoal estranhou tanto, mas sinceramente eu acho que deve ter algum profissional da Aardman que foi para Pixar e trouxe o seu estilo junto. E chegou até o ponto ridículo que tem umas pessoas falando que esse desenho não é um desenho de verdade da Pixar, ele não sente como se fosse um desenho da Pixar. Só que eu já vi alguns vídeo reactions no YouTube, testemunhos de pessoas em textos, gente falando que se emocionaram, choraram, e esse filme chegou a afetar eles tanto quanto os desenhos mais famosos por serem emocionais, como o Up, o Divertidamente e o Soul. Todo mundo fala, eu chorei o momento que aconteceu tal coisa. Eles também. Então, esse filme ele continua tendo, apesar que para algumas pessoas não, ele continua tendo o grande elemento emocional da Pixar. Agora, quanto ao estilo de animação, que já tinha um diferencialzinho no Luca, aqui deu realmente um passo muito maior. Uma das coisas que eu gostei muito foi a mudança de ritmo, dinâmica, que o Luca ainda tinha uma narrativa típica da Pixar. Esse não, esse realmente foi naquele negócio, os desenhos da DreamWorks, Illumination, até mesmo o Aardman, pegou aquela energia, aquela movimentação rápida. De longe, o Red é o desenho mais cartunesco que a Pixar já fez, né? Os personagens têm mais movimentos e características de desenho animado cartoon clássico, são maleáveis, emborrachados. Eu não consigo lembrar nenhum outro desenho da Pixar que tenha esse tipo de coisa, nesse nível. E eu acho isso maravilhoso. A Pixar, eles demonstraram que eles não estão limitados a fazer só uma coisa. Eles abriram o leque, tiveram novos horizontes, fizeram coisas diferentes e considero esse desenho maravilhoso. Tecnicamente, tanto quanto animação, estrutura, cinematografia,
ele é perfeito. Eu particularmente acredito que esse aí vai ser um daqueles desenhos que vão ficar eternamente populares, porque ele serve como background, né? Como música de elevador, música ambiente. É o tipo da coisa que você deixa tocando tranquilo, você tá andando na rua, aí você vê passando, você... Oh, eu lembro desse filme, aí você assistiu uma única cena, e essa cena é o suficiente para você ter uns 3, 4 minutos de entretenimento e continuar fazendo suas coisas. Me arrisco dizer que é o tipo de filme que a gente não cansa de assistir, que pode deixar tocando enquanto você está limpando a casa, lavando as louças, só para você escutar e fazer companhia. Agora, para quem não sabe, eu fiquei falando disso meio que esperando que as pessoas já soubessem do que eu estou falando, né? O Red conta a história da Mei-Lin, ou Mei-Mei, como é carinhosamente chamada, que é uma menina de 13 anos que descobre que a família dela tem uma maldição, que quando as mulheres atingem a puberdade se transformam em pandas vermelhos gigantes quando ficam muito emocionalmente ativas, excitadas, zangadas, nervosas e coisas assim. Ele lembra muito o filme antigo do Michael J. Fox, o Garoto do Futuro, Teen Wolf, e parece um pouco uma versão feminina mais bem desenvolvida do que aquele filme. Eu posso ver as inspirações na diretora. Aliás, falando na diretora e autora do filme, a Domei Shi, ela comentou, né, das influências para a criação dessa história. Uma delas foi ela própria. A história se passa no início dos anos 2000, 2002 para ser mais específica. Ela pega todo o climão da época baseada em elementos da vida dela, mostrando que a ideia da autoinserção do autor, que ultimamente tem sido muito criticada desde a época que apareceu o Crepúsculo, e a polêmica das Mary Sues, mostra que não. A inserção do autor numa história pode ser uma coisa que torna a história mais pessoal, mais orgânica e mais visceral. Os problemas que a gente vê a Mei-Mei sofrendo, meu Deus do céu, eu falo, pô, eu sou homem, sou adulto, não tenho nada a ver com isso, mesmo assim eu fiquei afetado, senti aflição em determinados momentos da história. Uma coisa que eu não percebi quando eu estava assistindo, mas entrou a nível subconsciente, foi a influência que ela tem pela Rumiko Takahashi, a criadora de histórias como Rama e Inuyasha. Eu falei, meu Deus, é verdade, dá para sentir em muitos momentos o típico senso de humor da Rumiko e a energia dela, mas não a Rumiko Takahashi traduzida para os animes, mas a Rumiko Takahashi original dos quadrinhos. A narrativa da Rumiko Takahashi nos quadrinhos, ela tem uma sinergia que poucas vezes o pessoal consegue transferir para os animes. Muitos fãs da Rumiko sempre falam isso. A gente acaba sempre preferindo o mangá e reclamando do anime, porque o anime não consegue passar a mesma coisa. E aquela energia caótica que os quadrinhos da Rumiko Takahashi, principalmente os antigos no período do Rama, eu consegui ver as cenas da escola, poxa vida, isso daí tá me dando uma sensação tão familiar. E aí, quando ela explicou isso, eu falei, Rumiko Takahashi na veia. E outra coisa que me faz me identificar mais ainda com esse filme, porque eu também sou um tremendo de um fã da Rumiko Takahashi, é a pessoa que mais influenciou minha arte, meu trabalho, meus quadrinhos. Aliás, eu tenho que confessar que o motivo pelo que eu estou fazendo esse vídeo é mais uma resposta ao making-off / documentário Abraçando o Panda, que foi lançado agora depois do filme, que conta a história do filme, muitos elementos marcantes, interessantes. Aliás, uma coisa muito interessante desse documentário, making-off, elas darem uma grande ênfase
ao fato do Red ter uma produção com mulheres no comando, basicamente feminina, por assim dizer. E é muito estranho que os Estados Unidos, que parece tão avançado em algumas coisas, é tão atrasado em outras em relação ao Brasil. Eu estava vendo recentemente um vídeo da Carla Camurati comentando isso, que esse negócio de uma produção só com mulheres no Brasil é coisa lá do início dos anos 80, que isso aí já estava acabando, que já estava começando a normalizar. E agora nos Estados Unidos eles estão fazendo isso praticamente 40 anos depois de que aqui já fez no Brasil, né? O pessoal lá nos Estados Unidos eles ficam surpresos com o nível da nossa dramaturgia feminina. Coisas do tipo Ruth Rocha, nenhum menininho tem problema em comprar um livro infantil escrito por uma mulher. A J.K. Rowling até hoje parece que tem esse problema, ela teve nos anos 90 e eu ouvi dizer que ainda acontece isso nos Estados Unidos, de que se o menino descobrir que o livro foi escrito por uma mulher ele não lê. Aquele negócio de que os grandes escritoras, Jeanette Claire, já era uma dramaturga super aceita lá nos anos 70 e aqui nos Estados Unidos ainda tem mulher sofrendo para fazer isso. É uma coisa absurda. E por falar em absurdo, eu nem vou comentar agora as polêmicas, porque isso merece um vídeo único para isso. Eu vou fazer um vídeo para isso, pode crer. O próximo vídeo vai ser falando sobre essas polêmicas e mentalidades atrasadas que a gente não espera que os americanos tenham, mas eles acabam tendo. Bom, continuando, vou falar de algumas curiosidades na criação da história que eu vi nesse documentário, making off, como o fato de que o filme teve 8 versões diferentes. A primeira versão eles pensaram em colocar o mais horrível clichê possível, que seriam uns bandidos mafiosos querendo tomar o templo, aí as crianças teriam que arranjar dinheiro para isso. Meu Deus do céu, graças a Deus eles fugiram isso, né? O Coco mesmo é o filme que eu considero o vilão completamente desnecessário, uma perda de tempo. O drama familiar, o conflito entre os avós era mais do que o suficiente para manter a história. E esse daí ficou conhecido como a trilogia das mães da Disney, né? O Coco, o Encanto e agora o Red, que eu considero uma escolha muito sábia, muito boa. O Encanto, eles evitaram isso. Conheço gente que reclamou de que o Encanto não tem um vilão típico, um mal para enfrentar, e ele até não precisou. Aliás, a sequência de ação que tem no desenho é completamente desnecessária. O desenho funcionava muito bem sem nada disso, e é o caso do Red. Aliás, o Red, a história é tão boa e as ideias, as outras ideias para as versões alternativas, eu daria uma maravilhosa série de televisão. Infelizmente, se fosse uma série de televisão antes desse final, eu não acredito que teria um final tão bom e satisfatório, porque teria aquela coisa típica de série de televisão de sempre ficar empurrando o final. Também tem o perigo de que o final seria feito meio que apressado em cima da hora, não ficaria tão bom quanto ficou do filme. O filme começa numa montagenzinha explicando a dinâmica familiar da Mei Mei, que vem de uma família tradicional chinesa, que tem aquelas coisas de honrar os pais, coisa e tal, e ela já começa quebrando isso e falando com a câmera, um elemento muito comum no final dos anos 90, início dos anos 2000, para filmes e seriados principalmente estrelados por meninas adolescentes. E nessa pequena montagem, nós temos o recurso do narrador não confiável, narrador mentiroso, por assim dizer, que a Mei Mei está dizendo uma coisa, mas está dando dicas e mostrando visualmente
que não é bem assim as coisas. Que ela fala que eu sou uma garota independente, coisa e tal, mas mostra que essa independência dela é escondida da mãe, que é o tema do filme. O conflito de gerações e traumas repetidos. O abuso cíclico familiar. Infelizmente passado de mãe para filha por gerações, como a gente acaba vendo com a mãe e a avó da Mei Mei. Aliás, o clipe no começo do filme entra na categoria que eu falei de perfeição. Ele é um ótimo exemplo, assim como o começo do Up, de como num videoclipe você pode colocar um filme inteiro em um pequeno, curto período de tempo, em pequenos esquetes, cenas rápidas, o seu cérebro já capta, já compreende uma série de elementos sobre o personagem, principalmente as amigas dela. Em questão de pequenos flashes, você já pega o básico da personalidade das três. A dinâmica que elas têm entre si, o seu grupinho, como elas gostam de voice band, como isso afeta a vida delas, como elas são cheias de energia, coisa e tal. Outro ponto que eu dou para o character design, que algumas pessoas falam, não, mas elas não são muito bonitinhas, que nem outros personagens de outros desenhos. Eu falo, não, eu acho isso ótimo. Quando eu vi a primeira vez a Mei Mei, eu nem pensei que ela pudesse ser um personagem principal. Ela tem tantas características típicas de uma personagem nerd terciária, e o pior, ela tem as características típicas desse tipo de personagem, da menininha nerd, estudiosa da escola, que raramente a gente vê como a personagem principal, principalmente numa obra ocidental. E ainda vou dizer que a gente vê em bastante anime as menininhas intelectuais, estudiosas, mas elas sempre são atraentes demais. Eu gosto do fato de que a Mei Mei tem uma aparência mais normal, tem uma aparência de personagem de fundo, não de personagem principal. Ela não é outra princesinha da Disney. Nesse comecinho, eu estranhei um pouquinho a animação frenética, porque eu estava meio que cansado de outros estúdios fazendo esse tipo de animação, principalmente Hotel Transilvânia 4. A movimentação exagerada de tudo aquilo eu achei muito cansativo. Deu para perceber que não estava sendo dirigido pelo Tartakovsky, o criador do Laboratório de Dexter e outras obras de animação excelentes. Mas não demorou muito para perceber que aqui em Red a coisa é feita de forma magistral. Eles sabem exatamente quando incentivar e aumentar isso e quando é para ser mais calmo e tranquilo. Uma coisa que deve ser pega como exemplo para qualquer um que queira fazer não só animação, mas cinema em si. Outro detalhe técnico que eu vou apontar é a ambientação pastel do cenário de fundo, inspirada pelos desenhos da Sailor Moon. Na Sailor Moon, isso daí foi usado de certa forma, né, como uma ferramenta para esconder o cenário, fazer cenários simples e líricos. Nesse caso aqui, apesar de ter um filtro que dá a sensação daquela ambientação da Sailor Moon, o cenário ainda é super detalhado e vivo. A primeira vez eu nem parei para prestar atenção, mas a segunda eu já comecei a ver os detalhes de fundo, como tem pessoas fazendo coisas, andando, carros se movendo, gente trabalhando, o vento balançando bandeirinhas e coisas assim. É um trabalho meticuloso. E falando da parte técnica, eu não posso esquecer de mencionar a Billie Eilish e o irmão dela, que comporam a música principal da boys band, que é impressionante que não só ela não é dessa época, né, como a música ela vai bem fora do estilo musical dela e entra perfeitamente no padrão das músicas da época. As boys band no final dos anos 90, início dos anos 2000 tinha uma música bem parecida com isso, pegou bem o espírito da coisa.
Aliás, todo o filme tem uma bela de uma ambientação do início dos anos 2000. O filme se passa em 2002. A diretora escolheu isso exatamente pelo fato de que ela viveu a época, ela conhecia bem a época e não queria arriscar fazer alguma coisa que ficasse datado ou que não batesse com os jovens. Então ela pensou em fazer uma coisa que fosse mais universal, fazendo uma representação histórica da época, porque já tirou todos os elementos que possam ficar datados, é tudo apresentado como uma forma de representação do período e funcionou muito bem e ficou maravilhoso. Outro motivo pelo qual eu falo que essa obra vai durar mais, porque se fosse um típico desenho da época, como a gente tem o Espanta-Tubarão, que o pessoal fala, meu Deus do céu, como ficou datado esse filme. Bom, voltando ao Red, após estabelecer as informações básicas do mundo, as personagens principais, a existência da banda, a dinâmica da Mei-Mei com o mundo dela, temos o final dessa parte, que é a apresentação da Ming, a mãe da Mei-Mei. Como nas outras partes, já com alguns detalhes, algumas falas, em alguns segundos, momentos, a gente já vê qual é a dinâmica dela com a Mei-Mei, como ela é super protetora e como ela tem expectativas, falando que ela espera que a Mei-Mei seja secretária da ONU no futuro e coisas assim. Nisso nós vemos duas características. Uma, a superproteção vem do trauma que ela teve com a mãe, mas mesmo assim a Ming continua com o ciclo de abuso que sofreu da mãe sem nem mesmo perceber o que está fazendo. Pois, como acontece muito nesses casos, a pessoa não sabe que ela é vítima de abuso, que ela está perpetuando um abuso que está dentro de um círculo de abuso. Isso é o tipo da coisa que as pessoas de fora veem, é extremamente óbvio para quem está olhando, mas quem sofre não vê. Citando uma fábula chinesa, a historinha do peixe que procurava o oceano, até que um dia ele encontrou alguém que apontou e falou, você está no oceano, olha, isso daqui é o oceano. Aí o peixe olhou como se a pessoa fosse um completo idiota e respondeu, isso daí é água, do que você está falando? Eu estou procurando o oceano. Aliás, isso me lembra um caso de uma amiga minha que diz que durante o curso na faculdade, uma colega dela ficou chocada e traumatizada quando o professor falou que repressão sexual também é um tipo de abuso sexual. E pior, é dos que mais causam traumas que deixam a pessoa com dificuldade em funcionar plenamente na sociedade. Bom, voltando ao filme, após a apresentação da Ming, temos um período que o videoclipe acaba e as coisas vão ficando mais lentas. Mesmo no videoclipe, as tomadas começam a ficar um pouquinho mais longas, a agitação frenética diminuir e mostra a relação da Mei-Mei com a mãe dela, a parte boa, a parte que elas são as amigas, a parte que elas se divertem, a parte que elas têm um bom contato. E isso acaba com o pai dela, com a casa dela, relaxando na sala de estar, quando apresenta o grande conflito do filme, que é o show que vai ter em Toronto, perto da casa dela, sobre a boys band que ela gosta. E mostra como a mãe dela é contra a banda, e aí a gente tem um negócio que descobre aquilo que eu falei há muito tempo atrás, no começo do vídeo, sobre o fato da Mei-Mei ser uma narradora não confiável, que tudo que ela ficou falando sobre a independência dela, coisa e tal, é uma coisa que ela faz pelas costas da mãe. Aos poucos isso daí foi se demonstrando no videoclipe, principalmente na parte que ela corre do ônibus para casa. Ela diz que tem liberdades, mas responsabilidades. Aí chega um momento com a mãe dela que mostra, não é bem assim. Aí depois mostra o relacionamento bom dela com a mãe, com o pai, passa a boys band e aí mostramos, né, que a mãe dela é contra a boys band, mas ela não é capaz de confrontar a mãe. Não é, a mãe, eu gosto dessa banda, eu quero ver essa banda. A Mei-Mei não é capaz de falar isso. Ela não é capaz de enfrentar a mãe.
E aí nesse ponto nós temos a grande sinal vermelho, né? Que é o fato de que a mãe dela, a Ming, descaradamente, abertamente, não gosta da Miriam, que é a melhor amiga da Mei Mei. E me fez questionar, por que diabos nesse filme tem tanto personagem principal com o nome que começa com M? Bom, a partir desse ponto, as coisas começam a escalar de uma forma bem sutil e até subconsciente. Quando a gente vai para o quarto da Mei Mei, a gente se depara com os troféus dela e um pôster, ou melhor, 3 pôsteres, onde está escrito: estude, trabalhe e escute. Infelizmente, quem não sabe inglês perde esse detalhe, mas aqui nós já temos bem definido como é o ambiente da Mei Mei. E mudando rapidamente de assunto, eu vou dar uma elogiada nesse momento, quando a Mei Mei está desenhando no caderno dela, e repara que o desenho que ela fez lembra o menino que as amigas dela gostam, que, meu Deus do céu, os detalhes no rosto dela, as sobrancelhas, eu comecei a ver que ela tem pintinhas no rosto. Eu, como pretenso animador, tenho que confessar, quando eu vejo uma coisa dessas, eu fico até complexado de não ter a oportunidade de trabalhar, de participar de um trabalho que dá para ver que foi feito com amor, com paixão. O pessoal que fez isso daí, não só a gente vê no making of, né, mas no trabalho mesmo dá para ver que quem estava fazendo isso fez isso daí gostando do que estava fazendo. Bom, voltando para a sequência da Mei Mei, que é a famosa sequência do desenho, que, meu Deus do céu, ao mesmo tempo que é hilariante, é de dar aflição, de tão agoniante. A coitada da menina é tão reprimida que ela não tem liberdade de fazer uns desenhos, uns devaneios fantasiosos no seu próprio quarto. Ela se esconde debaixo da cama. Aliás, mais para frente é revelado que o verdadeiro quarto dela é debaixo da cama. O quarto dela mesmo, ela não se sente confortável com privacidade como um lugar dela mesmo. É revelado, infelizmente, a bizarrice de que ela tem que ir para debaixo da cama para ter o seu próprio lugar. Na sequência, a mãe dela aparece e ela fica desesperada, numa das melhores expressões da história da animação, na minha opinião. E esse momento me pegou meio que de guarda baixa, porque eu não estava esperando esse nível de toxicidade da Ming, a mãe dela. E, é claro, falta de liberdade. Imediatamente a Ming pega o caderno e começa a folhear. Uma violação de privacidade, eu acho, né? Uma coisa meio que absurda de se fazer. E ao mesmo tempo hilariante, principalmente quando ela vira o caderno como se estivesse vendo uma revista pornô. Aliás, eu vou confessar que se eu estivesse na produção, se eu fosse responsável por isso, eu não mostrava os desenhos da Mei Mei. Ou se mostrasse os desenhos da Mei Mei, eu colocava umas retículas para deixar tudo na cabeça do espectador e quem estiver assistindo imaginar a coisa que for. No final eu achei a reação da Ming muito exagerada, de pegar os desenhos e correr para tentar mostrar na frente do menino que está retratado na historinha. Num dos momentos que maior aflição e agonia que eu já tive assistindo qualquer coisa, mesmo filme de terror, mesmo aqueles os jogos mortais, aquelas torturas horríveis, não me deu o nível de aflição e agonia dessa sequência. Principalmente pelo rosto, quando dá o close no rosto da Mei Mei de desespero supremo. Nossa senhora, eu senti debaixo da minha pele aquilo. Nunca aconteceu nada semelhante comigo, mas eu consegui me identificar com a dor da personagem só de imaginar essa situação horrível. Nisso aí podemos ver 2 fatores interessantes. O primeiro é que existe uma certa desumanização da Ming em relação à própria filha, que não viu como essa situação social pode ser humilhante. E a resposta da Mei Mei no seu tormento existencial no quarto, que em nenhum momento ela culpa a mãe.
Ela culpa a si mesma. E aí então nós temos o pesadelo, onde aparece a imagem do panda com os olhos brilhantes, que me lembrou muito o gato do House, um filme de terror japonês. Muito impactante. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre ele. E no final do primeiro ato, ela acorda como um panda vermelho gigante, culminando no final do primeiro ato. A história, o universo foi explicado e o conflito foi apresentado. Agora nós entramos no segundo ato, onde é a escalada do problema. Rapidamente a Mei-Mei aprende o primeiro elemento, que é a ansiedade. A sua transformação é ativada pela ansiedade. E se ela fica calma, ela volta ao normal. Se ela se manter calma o tempo todo, ela vai continuar normal. Só que infelizmente tem o problema da mãe dela. Na escola tem as consequências da noite anterior. O Tyler, o meio bullying da vez, fica colocando cópias dos desenhos dela na parede para tirar sarro dela. Tem o fato de que ela está tentando se controlar para não se transformar num panda de novo. Não faz a menor ideia do que está acontecendo. E a mãe dela aparece na escola para ir atrás dela. No que culmina ela se transformando sem querer e saindo correndo numa sequência de ação muito bem feita. Quando chega em casa, tem a revelação traumatizante de que a família sabia disso. O pai escapa, finalmente aconteceu, né? E contam a história da família, que há muito tempo atrás uma deusa deu o poder de se transformar em pandas vermelhos gigantes para as mulheres da família, e com o passar do tempo essa bênção se tornou meio que uma maldição, porque não souberam adaptar com os tempos. E nesse momento nós temos um sutil menção do futuro que mostra a Mei-Mei ficando maior conforme ela fica com mais raiva. Interessante que algumas pessoas perdem isso, que quando ela fica com raiva, ela dá uma aumentada, aí a mãe, não, existe uma cura, e ela dá uma diminuída de tamanho, mostrando que conforme ela vai ficando com raiva, ela vai crescendo. Esse detalhe foi uma escapulida da ideia original, que no making off a diretora fala que eles tinham a ideia de fazer com que várias vezes durante o filme a Mei-Mei mudasse de tamanho, mas como isso é uma coisa que não era explicado, só no final teria uma resposta para esses momentos que ela cresce e diminui, e mesmo assim não seria muito óbvio para todo mundo. Os testes demonstraram que ficou um pouco confuso. Então ficou só esse momento sutil durante o filme, o que eu não vou reclamar, eu gosto dessas coisas sutis. Mas esse filme faz um trabalho maravilhoso em ficar na linha do meio, entre na cara e sutil. Ele apresenta os elementos de uma forma que não são sutis o suficiente para a pessoa não ser capaz de perceber, e também não é na cara o suficiente para a pessoa colocar a mão na testa e falar, ai meu Deus, tá zoando, né? Bom, a Mei-Mei atingiu o fundo do poço no momento mais triste, infeliz e agonizante do filme, até que chegamos no final do segundo ato, quando aparecem as amigas dela e descobrem o caso do panda e confortam ela num momento magnífico de empatia e amizade. Aliás, a sequência das amigas dela animando ela, cantando a música da boys band, eu olhei para isso e falei, como diabos tem gente que fala que esse filme não é emocional e que não tem aquele brilho mágico tipo da Pixar. E novamente a animação, as sequências de piadinhas, o diálogo, realmente é muito bom. E é claro, agora nós temos o começo do terceiro ato. Após descobrir como controlar seus poderes, a Mei-Mei passa por uma série de testes com a mãe dela para ver se transforma sobre determinadas situações, que é basicamente hilariante a sequência. E termina com ela finalmente pedindo para os pais para ir no concerto ver a boys band
que ela gosta, mas mesmo assim ela ainda não é sincera de dizer que controla os poderes por causa das amigas, nem que gosta realmente dessa boys band. Detalhe para quando a Ming fala com o marido dela para pedir apoio, né? Ela olha para ele e fala alguma coisa, nem permite que ele dê um A, um B. Viu? Seu pai concorda. E também o momento que a Mei Mei se tranca no banheiro e aos pouquinhos ele vai se afastando. Dá realmente uma péssima impressão do pai dela. E quando a mãe da Ming liga, a avó da Mei Mei, a gente tem uma sequência hilária e ao mesmo tempo horrível, como ela é traumatizada e a relação que ela tem com a mãe, já deixando bem clara o bom resultado da pressão e do abuso que ela sofreu e que, como eu comentei várias vezes, né, ela perpetua na própria filha. Aí nós sabemos que é a matriarca da família, junto com as outras mulheres, que também tem vamos chamar de maldição, vão aparecer na casa da Mei Mei para fazer o ritual que vai tirar o panda de dentro dela, ou controlar o panda, por assim dizer. Enquanto isso, na escola, eles mostram que a Mei Mei já praticamente aprendeu a como controlar o panda, e as outras meninas descobrem o segredo dela, seguindo o mesmo padrão do Garoto do Futuro com Michael J. Fox. E seguindo o maravilhoso espírito de empreendedorismo, as meninas têm a ideia de como lucrar com o Panda Vermelho e conseguir dinheiro para ir assistir o show da boys band. O resto do terceiro ato é composto delas fazendo seus esquemas para ganhar dinheiro, basicamente um videoclipe maravilhoso, que eu me pergunto por que diabos não se usa mais o recurso do clipe para contar grandes acontecimentos e passagem de tempo. No final do terceiro ato, elas não conseguem dinheiro, mas aparece o Tyler, um menino que enche o saco da Mei Mei, e ele pede para ela ir no aniversário dele como panda e paga, não só paga o dinheiro que falta para elas poderem ir no show, no concerto, como ele ainda está $100 a mais. O quarto ato se passa no dia do aniversário do Tyler, que a família da Mei Mei chega no mesmo dia para trabalhar e dão seu chá de panda para comemorar que vão fazer o ritual para tirar o panda de dentro dela, e enquanto isso está rolando a festa e ela toda desesperada para ir para lá. Temos suspense, humor, um belo contato com a dinâmica da família dela, que a avó dela confessa que passou pelas coisas semelhantes e se arrepende de ter acabado com um conflito com a mãe dela, que acabaram se separando, né? Não tem mais contato com a mãe dela. Como a gente viu na sequência do telefone, a mãe dela evita ela, feito o diabo foge da cruz. Num bota fora e num sinal de rebeldia, a Mei Mei vai para sua última transformação de panda na festa do Tyler. A mãe dela descobre que ela fugiu e descobre debaixo da cama da Mei Mei todos a memorabilia que ela vem reunindo todo esse tempo, como eu falei, debaixo da cama dela tem um segundo quarto, onde é o verdadeiro quarto da Mei Mei, onde ela se sente confortável e tinha todas as coisas delas, incluindo as provas do crime de que ela anda ganhando dinheiro como panda. Aqui chegamos ao ápice e à reviravolta do terceiro ato, quando descobrem que houve um erro por parte da Abby, que é disléxica e confundiu o dia do concerto, vai ser o mesmo dia que vão fazer o ritual para tirar o panda da Mei Mei, e vai ser impossível ela estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Aí ela acaba brigando com o Tyler, aparece a mãe dela na festa, e a mãe dela culpa as amigas da Mei Mei
por tudo que aconteceu. E a Mei Mei, nesse momento, ela congela, porque ela não consegue confrontar a mãe, falar a verdade, que na verdade ela é a líder do quarteto e a maioria das coisas que elas fazem é culpa dela. Assim terminamos o terceiro ato no clímax emocional e partimos para o quarto ato, que vai ser a derrocada. O quarto ato se passa no dia do ritual e do concerto. As meninas estão indo para o concerto, enquanto isso a Mei Mei está em casa com a família. E nesse momento, mais do que nunca, fica exposto para nós que somos os espectadores de que existe um grande falta de comunicação, né? um desentendimento, porque todo mundo fica batendo na tecla de que do descontrole. Aparece o panda, as mulheres não têm o controle do panda e precisam que o panda seja tirado do corpo delas e lacrado em um objeto que se transforma num objeto mágico, por assim dizer. E a gente que assiste, a gente sabe que a Mei Mei tem controle. Diferente das outras, ela desenvolveu a habilidade de controlar completamente o panda. E temos o momento do gatilho com o pai dela, que até agora deu a impressão que seria só um zero à esquerda e que não faria nada. O pai dela demonstra ser um grande pai e que tem consciência do fato de que ela tem controle sobre o panda e que o panda não é necessariamente uma coisa ruim com ela. Então, durante o ritual para reprimir o panda, fica bem claro que o panda é uma analogia à repressão emocional, social e familiar. Na área da deusa do panda, a Mei Mei tem um flashback com cenas do filme, uma referência a filmes chineses. Para quem assiste filmes chineses, principalmente os filmes chineses de ação e fantasia, é bem comum isso de que no final do quarto ato tem um flashback relembrando o que aconteceu durante o filme para enfatizar a decisão final, que nesse caso é que a Mei Mei vai continuar sendo um panda, indo contra o clichê tradicional desse tipo de história. Até mesmo o Garoto do Futuro, que eu falei que lembra muito esse filme, tem essa coisa que no final ele desiste de ser o lobisomem, ele vai fazer as coisas como um ser humano normal. Aqui não, aqui ela aceita a sua fera interior, como o próprio nome do filme diz, né? E ela se rebela contra a família dela, terminando o quarto ato, indo para o concerto e a mãe dela se enfurecendo e liberando a fera dela, né, que estava presa numa joia que acaba quebrando por causa da fúria dela contra a rebelião da Mei Mei, consolidando que a Ming estava mergulhada no ciclo de abuso dela e estava aceitando essa parte do ciclo de abuso, como acontece sempre. A pessoa sofre o abuso dos pais e passa o mesmo abuso para os filhos no inconsciente, na cabeça, acreditando que aquilo é uma coisa boa, faz parte. A velha história do meus pais me meteram porrada quando eu era criança, isso não fez mal, então eu vou meter porrada nos meus filhos também. Mais ou menos a mesma mentalidade. Aliás, esqueci de comentar, né, alguns detalhes da terceira e da quarta parte que plantam algumas sementes agora para a quinta e última parte, que são os atos da Ming com a mãe dela, que o marido dela, o pai da Mei Mei, comenta que ela se transformou num monstro enorme e horrível por causa deles, né? Quando ela confrontou a mãe, que a mãe não queria que a Ming se casasse com o pai da Mei Mei. E um detalhe, que a mãe da Ming, a avó da Mei Mei, tem uma cicatriz enorme no rosto e várias vezes eles dão a entender que é culpa da Ming, que aconteceu quando a Ming estava transformada em panda sem controle. Bom, agora vamos ao final. No terceiro ato,
A Mei Mei chega no concerto, no meio do concerto, encontra as amigas dela, que é a parte mais difícil de acreditar do filme, e vê lá no meio o Tyler também, que ele também era fã da boys band. Fazem amizade, de novo, né? Refazem a amizade, né? Ela pede desculpa para as amigas por ter ficado quieta quando a mãe dela estava xingando elas. E começa o show da boys band, que eu tenho que dizer que é fenomenal. A reação das meninas me lembra muito a minha juventude, as minhas primas, as vizinhas, as colegas de escola. Eu via esse tipo de coisa com as boys bands há 20 anos atrás. A música eu achei fenomenal. Não só ela lembra muito as músicas da época, como é muito boa por si só. Tem um momento da música que eles falam, é meio que afônico, parece mono, e daí volta o som alto, claro, de novo. Acho muito bom, muito legal. E para atrapalhar a diversão de todo mundo, a Ming aparece e ela é um kaiju. Porque, como foi mostrado brevemente, sutilmente antes, quanto mais raiva o panda tem, maior é o corpo da menina. E, nossa, falei exatamente o contrário. Quanto mais raiva tem a menina, maior é o corpo do panda. E a mãe da Ming, furiosa, tá do tamanho de um kaiju. Eles conseguem lutar contra ela e fazer o feitiço, o ritual, para levar ela de volta. Temos um momento ótimo onde todas as mulheres da família Lee, eles quebram seus amuletos e liberam seus pandas para ajudar. E no mundo da deusa, a Mei Mei encontra a mãe dela e vê como a situação é a mesma. E como a Mei Mei se tornou emocionalmente muito mais forte, muito mais madura do que a mãe dela. Não só quando a mãe era adolescente, mas a mãe adulta e as outras mulheres da família. Aliás, tem uma sequência que elas vão caminhando pelo mundo da deusa e a mãe dela vai crescendo, porque quando ela aparece a primeira vez, a Mei Mei encontra a mãe dela no estágio emocional da mãe que está congelado. A mãe parou quando era adolescente, quando tinha seus 14 para 15 anos e fez o ritual do panda. Emocionalmente, ela está naquele mesmo estado. E aos poucos, junto da Mei Mei, quando estão caminhando para o lugar onde se separam do panda, ela vai aos poucos crescendo. Uma analogia visual, simbólica, muito inteligente, muito bem feita. Novamente, eu não tenho nada para criticar desse filme, só estou elogiando do começo ao fim. Acho que eu posso dizer que esse daí é o meu filme da Pixar favorito. Eu realmente gostei muito dele. No final, encerramos com a Mei Mei fazendo uma narração, como no começo da história, só que dessa vez não tem mais o fator narrador não confiável. Ela está falando realmente do coração o que aconteceu. Temos recursos visuais complementando, as coisas não voltaram ao normal, uma coisa que eu adorei. Estão arrecadando dinheiro para consertar o estádio que foi destruído durante a batalha final. O pai dela agora ajuda no templo. O Tyler, que era, entre aspas, o inimigo, o cara que encheu o saco da Mei Mei, agora é o 5º membro do grupo dela. Houve um tremendo avanço emocional entre ela, a mãe e a avó dela. O ciclo de abuso que eles tinham finalmente acabou. E eu acredito que esse desenho é o candidato perfeito para uma série de TV. Eu falei que daria uma ótima série de TV, a história da Mei Mei se transformando em panda, se escondendo das pessoas enquanto vira panda, enfrentando situações, vilões, coisa e tal, típica de desenhos animados seriados. Mas depois desse final, também é uma possibilidade que se continue a série com a Mei Mei
com a habilidade dela de se transformar em panda, eu vejo isso, não vejo nenhum problema ou dificuldade de fazer uma série dessas, porque, como eu disse, a ideia foi muito boa e muito bem realizada. Estamos na era de ouro da animação e Red é um dos melhores dos últimos tempos. Bom, é isso por hoje. Se vocês gostaram, quiserem falar alguma coisa, dê um comentário, like, se inscrevam, me dê uma gorjetinha, todas essas coisas aí que podem fazer. Classe dispensada. Obrigada, tio Mazinho.